porque a gente cansou de escutar esse discurso barato por parte da base do governo falando que o PT, que o PSOL, que o PCdoB defendem o trabalhador. Tava essa semana ministro Boulos falando sobre a defesa dos motoboys. E o motoboy que é roubado, e o motoboy que perde sua moto, que perde seu celular, esse não merece cuidado? Esse merece o voto contrário do PSOL? Esse merece o posicionamento contrário por parte da esquerda? Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, durante 2 anos lutei dentro desse Congresso Nacional para aprovar o projeto que nós aprovamos agora de aumento de penas de furto, roubo e receptação. Relatório do deputado Alfredo Gaspar, e uma luta da maioria dos brasileiros que trabalham, que produzem, que estão cansados de ser saqueados, de serem reféns do crime todas as vezes que eles saem de casa. Esse é um recado contundente. Eu posso ser hoje o único parlamentar do Partido Missão nessa casa, mas um único deputado é capaz de mobilizar o Congresso Nacional para fazer aprovar na Câmara e no Senado da República um projeto para punir os criminosos que nos fazem de reféns todos os dias. Com uma bancada a gente pode fazer muito mais. Com o presidente da Câmara, com o presidente da República, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, a gente vai poder fazer muito mais. Essa é a representação de um único parlamentar deste partido nessa casa. E eu quero deixar aqui muito claro, estive todos os dias, todas as semanas em que esse projeto ficou parado no Senado, marquei presença, enchi o saco dos senadores para que ele fosse aprovado, e ele foi nas 2 casas, e eu não tenho a menor dúvida de que esse projeto não sai daqui para entrar em vigor, ele sai daqui para ser vetado pelo Lula. Mas assim como a gente derrotou o Lula no plenário da Câmara uma vez, depois no Senado mais uma vez, depois hoje mais uma vez, nós vamos derrotar o seu veto. E a gente vai derrotar porque a gente cansou de escutar esse discurso barato por parte da base do governo falando que o PT, que o PSOL, que o PCdoB defendem o trabalhador. Tava essa semana ministro Boulos falando sobre a defesa dos motoboys. E o motoboy que é roubado, e o motoboy que perde sua moto, que perde seu celular, esse não merece cuidado? Esse merece o voto contrário do PSOL? Esse merece o posicionamento contrário por parte da esquerda? Com esse trabalhador não se preocupa. Ele se preocupa mais com o trabalhador que está assaltando, que está tirando a moto que o sujeito levou uma vida para pagar, que está levando o celular que o sujeito ainda está pagando e vai demorar mais 2 anos para pagar e vai continuar pagando por uma coisa que ele nem tem mais, porque um vagabundo foi lá e roubou. É essa postura que se espera do Partido Missão. Eu sei da responsabilidade, do fardo que eu carrego em representar essa bandeira, em representar esse partido dentro dessa Câmara dos Deputados. E vocês podem ter certeza, independentemente do meu futuro nessas eleições, independentemente do meu futuro na política, eu garanto que o Partido Missão vai manter esse padrão em todas as casas, vai manter essa atuação em todas as casas, nas câmaras dos vereadores que atuar, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, na Presidência da República, nos palácios dos governos estaduais, nas prefeituras. Esse será o padrão de atuação, de qualidade, de dedicação, de estudo, de firmeza e de incisividade que o Partido Missão tem e sempre terá. Da mesma maneira como hoje a gente garante para todos os milhões de brasileiros uma punição mais dura contra cada vagabundo que comete um estelionato, que rouba, que mata durante o roubo, que furta, dessa mesma maneira a gente vai atuar num grito de guerra contra o crime organizado, fazendo aqui das tribunas desta Câmara dos Deputados as palavras do presidente do nosso partido, Renan Santos: prendeu, matou. Lideranças do crime organizado, esse aqui é só o tiro de aviso. Nós queremos retomar o território brasileiro, nós vamos retomar o território brasileiro, a gente vai subir no morro e retomar o território que vocês pensam que é de vocês. A gente não quer matá-los, a gente quer prender, mas se vocês resistirem, a gente vai matar. Obrigado, presidente. Parabenizar, deputado Kim Kataguiri, sua testemunha diária aqui do seu esforço, da sua dedicação, da sua seriedade. De fato, não é fácil aprovar um projeto, ainda mais sem ter uma bancada, sem ter um conjunto de parlamentares. Você é um parlamentar aqui reconhecido tanto por membros da direita, como da esquerda, como do centro. Você dialoga com todos para fazer com que as suas ideias possam aqui avançar. Fico imaginando quando você tiver mais representantes aqui da missão, aqui dentro dessa casa, e está aqui hoje um resultado.
na obra dos Delícias das Penas de César Beccaria, que você também estudou no curso de Direito, a gente aprende que a pena ela tem que ter o caráter punitivo, coercitivo e, sobretudo, pedagógico. Eu tenho certeza que essa sua proposta, que hoje aqui nós aprovamos e vai para a sanção presidencial, ela cumpre essa finalidade. Eu tenho muito orgulho de te ter aqui nessa casa, tenho certeza que o Brasil, o povo de São Paulo, vai fazer com que você esteja aqui por muito mais tempo. Parabéns a você, parabéns a esse plenário. A gente começa falando com o deputado Kim Kataguiri, que é autor do projeto que foi votado agora por último, que vai à sanção do presidente da República, esse projeto que aumenta penas previstas para crimes de furto, roubo, receptação de animal, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública e mais outros pontos. A gente vai esmiuçar um pouco mais desse projeto agora com o autor, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Muito boa noite, deputado. Boa noite, um prazer falar com você. Prazer é todo nosso, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. O senhor pode explicar o que pretende esse projeto, que agora vai à sanção do presidente da República, para aquele que está nos acompanhando aqui em todas as mídias da Câmara dos Deputados? O projeto, ele iniciou, a minha ideia inicial era aumentar a pena para furto, roubo e receptação, considerando que hoje os criminosos, eles, como a gente tem vários benefícios, que são concedidos na execução penal, mesmo no próprio processo penal, na aplicação das penas, até importante a gente esclarecer para quem nos escuta, quando o Código Penal prevê um crime, por exemplo, tem uma pena de 2 anos, isso não significa que você vai ficar 2 anos na cadeia, aliás, pouquíssimas vezes isso se transforma em pena de prisão. Quando as penas elas são inferiores a 4 anos, em regra, elas não dão cadeia, elas são convertidas ali em penas restritivas de direitos, Você vai precisar pagar uma multa, você vai precisar prestar serviços comunitários. Então, aumentar as penas para os crimes de furto, de roubo e de receptação não é apenas fazer com que o sujeito passe mais tempo na cadeia, é fazer com que ele vá, em primeiro lugar, para a cadeia. Então, existe esse primeiro aspecto do aumento das penas mínimas e também a questão das penas máximas para a gente garantir que tenha uma punição mais efetiva. Existe um estudo, inclusive, um dos quais eu me baseei para apresentar esse projeto, o professor Pérez Chiquida, que mostrou que mais de 80% dos criminosos consideram que cumprir a pena do início ao fim é uma medida efetiva para dissuadir, para evitar que novos criminosos, digamos assim, entrem nesse, entre aspas, mercado. Só que esse projeto ele foi ampliado, ele trata também agora sobre estelionato, o senador Efraim, no Senado, ele reparou, escutou muitos relatos, do Ministério Público de que por depender de uma representação da vítima, a ação de estelionato muitas vezes não avançava porque idosos vítimas de estelionato muitas vezes ficavam envergonhados de admitir que foram roubados, que foram enganados, e o Ministério Público não poderia tocar a ação independentemente da vontade dessa vítima. Essa é uma modificação que foi trazida pelo Senado, uma excelente modificação que a gente acatou, que foi aprovado aqui, e a ideia da gente aumentar a pena para receptação é porque lá no Código Penal de 1940, o legislador ele entendeu que receptação, por ser um crime que não tem violência, que não tem grave ameaça, ele seria um crime menor. Receptação nada mais é do que você receber algo que foi fruto de crime, sabendo que foi fruto de crime. Só que a receptação ela é um elo importantíssimo para o crime, porque a pessoa só rouba um celular, só furta um celular, porque sabe que tem um receptador profissional que vai receber aquilo e que vai vender esse celular. Se não tiver esse elo econômico do crime, que é o receptador, você não tem um incentivo para roubar e você não tem um incentivo para furtar, porque depois não tem como você transformar esse celular roubado em dinheiro. Então, a ideia do projeto é justamente responder essa demanda que toda a sociedade brasileira tem em relação ao endurecimento de penas, ao endurecimento do enfrentamento ao crime, especialmente a esses crimes que afetam mais o dia a dia da população, e eu acho que o Congresso dá uma resposta importante com a aprovação desse projeto. Deputado, durante o debate, normalmente quando há debates em relação à questão de penas, aumento de penas, há uma crítica de que a pena por si só ela acaba não diminuindo o crime ou inibindo o crime. É preciso que hajam outros tipos de políticas juntamente com a pena para o momento de, digamos, servir como exemplo, como lição. Como é que o senhor comenta esse tipo de crítica? Claro, a pena sozinha ela não vai resolver os problemas do país. Agora, ela é parte fundamental da solução, os países mais desenvolvidos possuem penas mais duras do que o Brasil. Aliás, é muito difícil você encontrar um país desenvolvido, eu não conheço pessoalmente, que tem essa figura que a gente tem da progressão de regime. No Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, se existe a pena de 1 ano de cadeia para um crime, você comete esse crime e você vai ficar 1 ano na cadeia.
No Brasil, não. No Brasil, você vai converter essa pena em outra coisa, né? Eu vi recentemente um caso, nessa semana ainda, de um traficante que foi pego com 40 milhões de reais, né, em cocaína, e a pena, né, de prisão dele foi convertida numa pena de multa de 10 mil reais e prestação de serviços à comunidade. Então, o aumento de pena, como eu coloquei no começo para você, não é apenas você aumentar o período em que o sujeito fica preso. O aumento de pena, muitas vezes, significa que aquela pessoa vai para a cadeia quando com a pena anterior, quando com a lei anterior, ela sequer iria presa. A lei fala que a pena é de prisão, mas existem tantos benefícios processuais e existem tantos benefícios penais previstos na lei penal que muitas vezes o criminoso não vai parar na cadeia. Então, às vezes, as pessoas não entendem isso porque acham que o aumentar a pena o sujeito que já está sendo preso, ele só vai ficar preso por mais tempo. Não, a gente está falando que o sujeito vai passar a ser preso, que hoje não é, principalmente nos crimes com penas menores, porque esses crimes, em regra, a decisão do judiciário é de não enviar para a cadeia até utilizando muitas vezes aquele argumento da superlotação, né, dos presídios, que eu costumo rebater dizendo o seguinte: olha, se os presídios estão lotados, que o governo federal pare de cortar recurso para a segurança, para o sistema penitenciário e construa novos presídios. Quando tem excesso de pessoas na UTI, a gente constrói mais UTIs, a gente não sai jogando quem está internado na rua. Da mesma maneira, quando está faltando vaga em creche, a gente não sai jogando criança na rua, a gente constrói mais creches. Se tem mais presos, se tem mais gente cometendo crime e se precisa de mais espaço para essas pessoas cumprirem pena dentro da cadeia e não colocarem a sociedade em risco, que se construam mais cadeias. Para a gente finalizar, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, do ponto de vista de acompanhamento de resultado desse tipo de política, porque é uma política pública, obviamente, e sempre há uma dificuldade de você ter dados para saber se surtiu o efeito esperado. Há uma perspectiva no próprio projeto de que haja um acompanhamento para saber se há uma relação de causalidade, digamos assim, entre o aumento dessa pena e permanecer na cadeia, como o senhor estava dizendo na conversa, dizendo que se ele foi condenado a 1 ano tem que ficar, se for 2 anos tem que ficar. E aí há uma previsão de que haverá algum tipo de análise de resultado num determinado momento do tempo? Infelizmente, a gente está num país tão atrasado que isso que é responsabilidade do executivo, que é ter indicadores, que é analisar políticas públicas, o efeito da legislação, isso praticamente não existe no Brasil. Eu vou te dar um exemplo. Eu apresentei um requerimento de informação para o Ministério da Justiça para saber quantos dos criminosos que estão presos no Brasil são reincidentes. O que o Ministério da Justiça me respondeu? Não sei. O Ministério da Justiça do Brasil não sabe. Eu nem estou falando de casos que ainda estão em curso, inquéritos, processos. Eu estou falando de gente que já está presa, que já está em posse do Estado brasileiro, que já está debaixo de uma cela. E o Estado brasileiro não consegue saber quantos são reincidentes, quantos não são reincidentes. Então a gente está no nível de amadorismo que não é nem que você me perguntou sobre ter uma análise da efetividade depois da aprovação dessa lei. Nem antes da aprovação dessa lei a gente tem indicadores para saber se o que tem hoje, né, qual que é o nexo de causalidade ou não das políticas públicas. A única comparação que a gente pode ter e que eu utilizo sempre como referência é o direito comparado. É ver o que funciona nos países desenvolvidos, é ver o que funciona nos países mais seguros, e os países mais seguros têm penas mais duras. Infelizmente, enquanto a gente... E assim, não é só desse governo. Estou falando dos últimos 40 anos, nós não tivemos, pelo menos, governos com análises eficientes de políticas públicas, de dados, de evidências, para que a gente possa dizer com segurança o que funciona, o que não funciona. Então, nesse ponto, só quando... E aqui representando pela primeira vez, e eu acho até que é a primeira vez que eu falo na TV Câmara filiada ao Partido Missão, só teremos quando um dia tivermos o Partido Missão no Poder Executivo. Tá certo, eu agradeço muito a gentileza do deputado Kim Kataguiri falando com a gente aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, deputado Kim também nas mídias sociais da Câmara dos Deputados. Então um monte de espaço para deixar cada vez mais transparente o trabalho dos deputados e deputadas aqui na Câmara, na Casa dos Brasileiros. Muito obrigado pela gentileza, até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite, bom trabalho.